Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para falar do nosso querido e amado Evangelho. Vamos iniciar lendo o nosso Evangelho. A afabilidade e a doçura, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua é de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do nosso amado Evangelho. Vamos nos preparar então para a prece, vamos agradecer a espiritualidade superior por estar aqui conosco, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por nos amparar nos momentos de dificuldade, nos abraçar neste momento. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco em preces, em oração, segurando a charrua junto com a gente. Mestre amado, gratidão pelo teu amor, pela tua compreensão, pela tua paciência com todos nós. Permita que tenhamos uma boa exposição, que nós possamos falar do teu Evangelho de forma clara e segura. Que assim seja. Eu me chamo Cristina. Nós vamos falar hoje uma parábola muito interessante. Chama-se Parábola da Figueira que Secou. Quando nós escutamos a parábola, nós ficamos um pouco impressionados com a descrição dela, porque parece que com a doçura do mestre, com o amor do mestre, ele não teria falado aquilo, ou nós nos chocamos com isso. Então nós vamos discorrer a respeito para que nós possamos compreender melhor o que ele quis dizer em parábolas para aquele povo que na época não compreendia todo o cabedal de inteligência e de supremacia do nosso mestre. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só olhou folhas. Visto não ser tempo de figos, então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de tudo que houver dito, acontecerá. Verá que com efeito acontece. Então, muito profunda quando o mestre fala que aquela figueira que não havia frutos seria amaldiçoada, e então os seus discípulos passam por lá e identificam que realmente ela secou. O que isso nos traz? Qual é o ensinamento? Porque o ensinamento foi passado há 2000 anos atrás, mas para hoje é muito, muito claro, muito atual. Nada se modificou. Vamos saber do que o mestre estava falando.
Essas anotações de evangelista, né, indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapaz de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser útil, não o são. Então, essa parábola nos diz o seguinte: que existem muitas pessoas que estão inclinadas ao bem, que até pensam em fazer o bem, mas em um determinado momento elas desistem, por inúmeros motivos. E, na verdade, elas sempre dão motivos fúteis para que isso aconteça. A culpa sempre é do outro, porque ele não exercitou aquilo que passou pela cabeça dele, aquele bem-querer, aquela caridade, aquele amor ao próximo, aquele perdão das ofensas. Então, a culpa sempre é do outro. Ele nunca consegue entender que o bem já está florindo nele, que basta só regar um pouquinho mais para que ele consiga, para que ele se esforce um pouco mais e o faça. Muitas pessoas têm meios, elas recebem meios da espiritualidade para serem úteis. Elas recebem uma encarnação mais tranquila, de forma que a partir dessa encarnação que tu tem um período, um tempo maior, menos trabalho braçal, mais um trabalho intelectual, que tu tem uma família mais equilibrada, que tu tem questões mais fáceis de se resolver nesse cotidiano tumultuoso que temos, não se dedica a fazer o bem. Aproveita do seu tempo útil, aproveita daquilo que lhe é supérfluo para o seu bel prazer. E não consegue compreender que a espiritualidade foi enormemente boa, que pensou justamente numa encarnação mais branda para que ele pudesse exercitar mais o bem e o amor ao próximo. Assim nós conseguimos angariar tesouros para a eternidade e não para essa vida que vivemos hoje. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Tem muitas folhas, tem imensidão de folhas, mas não conseguem dar frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, por quanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então fica uma reflexão para nós. O que nós estamos fazendo com a saúde que ganhamos, com o emprego que ganhamos, com a vida que nós estamos levando, que se nós compararmos a outras pessoas, a nossa vida é tão melhor. Mesmo nós temos as nossas dificuldades. Jesus não disse que seria fácil, ele disse que não nos abandonaria. Isso sim. Todos temos dificuldades, pois vivemos num mundo de provas e expiações. O que nós estamos fazendo com os tesouros que nós recebemos? Será que nós estamos pensando no outro? Qual é a reflexão que nós devemos fazer? Será que essas doutrinas que não levam o amor, a caridade, a compreensão, o ombro amigo, elas ficarão? Não. Conforme o Evangelho, elas não ficarão. Conforme nos foi informado agora, há segundos atrás, não. O que ficará são os frutos que nós pudermos alcançar aos nossos irmãos, aqueles que caminham do nosso lado. Quando nós dizemos aqueles que caminham do nosso lado, não são os nossos familiares, os nossos amigos. Nós dizemos todos, porque todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus.
Não é aquela família, laços consanguíneos que nós viemos nesta encarnação. Todos os laços que nós construímos durante a nossa vida e todos aqueles que ainda nós não construímos laços, que nós não conseguimos construir laços. Faz-se necessário explicar o significado do simbolismo para que não se julgue equivocadamente, assim expressa pelo Cristo: nunca mais coma alguém fruto de ti. Vamos explicar isso. A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Nós já temos a oportunidade. O que nós estamos fazendo com ela? Consegue discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Quanto mais tu compreende sobre o outro, mais tu tem que te colocar no lugar dele. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. Porque isso nós adquirimos ao longo das nossas encarnações. As nossas habilidades de falar, de ouvir, de compreender, de nos portarmos, tudo isso nós aprendemos ao longo de nossas encarnações. E isso fica registrado em nosso espírito, isso fica guardado em nós. Quando nós reencarnamos, nós começamos a tomar consciência de seres imortais que somos e começamos a trazer todo esse cabedal de informações, de experiências, de vivências dentro do nosso espírito. Então nós utilizamos de forma positiva ou negativa toda aquela bagagem que nós temos. São, porém, capazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensina. Quantas vezes nós vimos, e para nós é muito claro isso, nós vemos pessoas que falam muito bem, se expressam de forma muito correta, têm um bom português, têm bons ensinamentos para passar, mas quando nós nos aproximamos, quando nós temos uma vivência maior com essas pessoas, nós compreendemos que elas não vivem da forma que elas falam, que tem uma máscara que guarda todos aqueles sentimentos que ela deveria externar, que ela deveria utilizar, conforme ela falou para todas as pessoas que a acompanhavam, ela não utiliza. Quantos de nós não vimos isso? Em quantas pessoas? E falo em todos os meios, falamos em todos os meios. E às vezes nos chocamos quando nós olhamos, mas ele fala isso, mas ele não faz. Mas ele me disse que faria assim, que deve ser feito assim, que deve ser feito dessa forma, mas não faz. Isso nos choca, isso nos entristece. Mas nós estamos no caminho evolutivo. E esses irmãos também estarão. Esses irmãos também estão. E eles também estão tendo a oportunidade de evoluir. Eles também estão tendo a oportunidade de se melhorar a todo momento. E talvez em pouco tempo eles consigam a melhora. Talvez menos tempo do que nós mesmos. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões, por se julgarem donos da verdade. O que se aproximam deles afastam, em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Foi o que eu falei anteriormente, a máscara. Muito fácil nós falarmos, nós chegarmos aqui na casa de Ismael, em qualquer casa espírita, em qualquer púlpito, em qualquer grupo de pessoas, e a gente fala de fé inabalável, a gente fala de caridade, a gente fala de amor ao próximo, de perdão das ofensas. Mas será que nós estamos
Será que nós não somos a figueira cheia de folhas? Será que nós estamos praticando isso que nós estamos falando? É uma grande reflexão para todos nós, começando por mim. Será que nós conseguimos externar aquilo que a gente fala? Será que nós temos fé mesmo no Cristo? Se hoje o Cristo chegasse em nossa frente, se nós conseguíssemos vê-lo e ele dissesse para nós: vem comigo, mas abandona tudo. Abandona. Abandona a tua família, abandona o teu lar, abandona o conforto de uma casa quente, de um lar aconchegante e vem comigo, vamos pregar, vamos trabalhar pelo Evangelho, vamos nos preocupar com os necessitados como ele sempre se preocupou e continua se preocupando. Será que a Cristina faria isso? Não sei. Não sei se eu faria. Eu não posso dizer, eu não posso pregar algo que talvez eu não faça. Que talvez eu diga para o mestre, eu vou e eu desisto no meio do caminho. Então isso serve de reflexão para todos nós. Qual é a parte da figueira? Que figueira nós estamos sendo? A figueira não dava fruto porque a sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, porque ele já sabia do que estava acontecendo, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhe ensinarem a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Com o tempo seca. O que não dá fruto, o que não floresce, seca. Isso é da vida. É da nossa evolução. Pelo lado filosófico, realça a parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Tanto que eu falei desde o início, nós. Não falamos das instituições. Nós não temos que apontar o dedo para as instituições. Nós temos que apontar o dedo para nós, como que nós estamos agindo. A partir das nossas ações, a gente consegue perceber o outro. Qual é a reação que a minha ação está gerando? Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais do que folhas. Não adianta nada, a gente sempre fala que a gente vem sozinho, a gente vai sozinho, né? A gente reencarna sozinho e a gente desencarna sozinho. Tudo aquilo que eu adquiri ao longo da minha encarnação, ao longo dessa vivência que eu tenho, independente de ser pequena ou longa, é o que eu vou levar. São as minhas experiências, são os meus aprendizados, é isso que eu vou levar daqui. Eu não vou levar nenhum bem material. Se ele não servir, se os bens materiais não servirem para que eu me melhore, para que eu melhore a vida do próximo, não serve de nada. Para nada serve. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. Jesus nunca falou o nome de religião. Jesus nunca disse, minha religião é tal ou tal ou tal. Nunca. Jesus pregava o amor, pregava a caridade, pregava as bem-aventuranças. Ele pregava o amor ao próximo. Ele nunca disse, o nome da minha igreja será essa, o nome da minha fé, da minha seita será essa, jamais. Ele nunca falou isso. E não existe um escrito que diga isso. Então, nenhuma religião é melhor ou pior do que a outra. Nenhuma. O que nos torna melhores ou piores são as nossas ações, como nós agimos. Como nós agimos perante a dor do outro, perante o outro necessitado. Porque sempre vai ter um mais necessitado do que nós, sempre. O Espiritismo nos orienta como proceder nesses tempos de transformação, em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos a fase de transição em curso no planeta,
concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada no mundo. Nós temos que nos apoiar nessa transição. Nós temos que compreender que se nós não andarmos na marcha da evolução, nós ficaremos para trás e a nossa figueira vai secar. E como será depois que a figueira secar? O que será de nós? Nós continuamos aprendendo porque nós estamos em evolução sempre, mas e qual é o momento de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende? Jesus não nos cobra uma data, nem Deus Pai. Ele sabe, porque ele disse que nenhuma ovelha se perderia, ele sabe que em algum momento a gente vai conseguir. Mas a pressa é nossa. Nós é que devemos ter pressa em chegar na regeneração e nos melhorar o mais breve possível, porque isso é para nós. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em números para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrando aos homens que todos são chamados. Não temos a pretensão de sermos o bairro, a cidade, o estado, o país que tem médiuns, que tem mais médiuns, não. O Evangelho nos diz que nós estamos por toda parte, que os médiuns estão em toda parte, para servirem de instrumento dos espíritos superiores, para que a gente possa levar o consolo e aprender junto com os espíritos que já partiram e que não compreenderam sua partida ainda. Serve-nos de alicerce para compreendermos como o mundo espiritual funciona, o que nós estamos levando daqui, quais são os nossos valores, que figueira nós estamos regando. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial e preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais figueira estéril. Se um médium faz tudo isso que nós relatamos aqui, é uma figueira estéril, ela não está dando frutos. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não saber fazer a frutificação consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então a mediunidade, ela é retirada porque ela não está sendo útil para o bem maior de todos nós, para aquilo que nós nos propusemos a vir fazer, que é ser orientados e orientar aqueles irmãos que partiram daqui sem nenhuma orientação, que acham que a vida termina depois dessa, que não existe mais nada além disso. Aí se deparam com uma nova vida, a vida espiritual, que nada mudou. O que mudou é que nós deixamos as coisas físicas no mundo físico e nós levamos somente o nosso aprendizado. Somente as coisas morais nós levamos embora. Tem pessoas que ao desencarnarem não compreendem o que estão vivendo, onde estão, e que dê seus familiares, e aonde está a sociedade, o emprego, a casa espírita, os filhos, o esporte preferido, aonde está? Não compreendem, acham que vivem ainda no mundo físico, e na verdade não mais. Vivem no mundo espiritual, e o maior trabalho de um médium é esse, é fazer esse intercâmbio, que ele compreenda aonde ele está, o que ele está vivendo. E que todos os médiums utilizem de forma gratuita, de forma amorosa, a sua mediunidade.
E não de forma espetaculosa, não de forma a cobrar, não de forma a prejudicar o outro. Não temos com a mediunidade um espetáculo. O que temos é aprendizado para nós, para que a gente não desencarne e fique perdido como aqueles irmãos que ainda se encontram perdidos. Muito obrigada pelo carinho de todos. Encerramos então essas breves palavras do nosso querido e amado Evangelho, com muita gratidão. E agora vamos fazer a prece de encerramento. Gostaria de pedir a todos que se conectassem conosco, com a nossa casa, com os mentores da cidade de Canoas, pedindo amparo, proteção, tranquilidade, fé inabalável, que nós possamos ser uma figueira que dá frutos, Mestre, que nós possamos compreender o Teu Evangelho e levar a toda a gente a bondade que é Te ter em nossas vidas, o alicerce que é Te ter conosco, Mestre, porque somente contigo nós conseguimos alcançar algo, somente acreditando em Ti, na Tua bondade, no Teu amor para conosco é que a gente consegue. Sem acreditar em Ti fica impossível. Deus, nosso Pai, que está nos céus, nos concede a bênção da vida todos os dias. Nós temos um sol a brilhar, independente se espiritual ou físico, e às vezes nós não compreendemos o amor dele para conosco. Que Tu, Mestre, nos ajude, continue caminhando conosco até o fim da jornada, porque um dia seremos anjos, um dia seremos como Tu. Sabemos o quanto temos que caminhar ainda. Sabemos que Tu nos informa somente o amor e que ainda nós, como ignorantes que somos, não compreendemos. Que tenhamos compreensão, que as nossas famílias neste momento recebam graças de paz, de luz, de amor, de saúde. Que todos aqueles que se encontram acamados, hospitalizados, recebam o bálsamo do amor da espiritualidade. Todos aqueles que se encontram desempregados, entristecidos, todos aqueles que desencarnaram e que não se encontraram ainda, possam vir a se encontrar. Que possam ir de encontro aos bons espíritos que estão a nos esperar. Mestre, agradecemos por todo o amor que Tu nos dispensa diariamente. Que tenhamos uma boa semana e que assim seja.